gostaria de agradecer a presença de todos. Sei que tiveram alguns que vieram de longe para participar do evento aqui com a gente. É um prazer recebê-los aqui na Faceres. E gostaria de chamar os participantes aí que vão compor aí a nossa discussão agora do segundo período. O professor Wagner Moneda Tellini, com graduação em residência médica e mestrado pela Faculdade da Unesp de Botucatu, doutorado pela USP de Ribeirão Preto, pneumologista, com ampla experiência aí na parte de pneumologia e coordenador do curso de medicina da Unifev, né? Tem uma dedicação à educação médica, com ênfase aí nas ações de integração de ensino, serviço e comunidade e contratos organizativos de ação pública e ensino em saúde. Muito obrigado, doutor. Chamar também aí o Rodolfo de Oliveira Medeiros, com graduação em enfermagem pela Faculdade de Medicina de Marília, mestre em saúde e envelhecimento pela faculdade também pela FAMEMA, doutor em educação pela Universidade Unesp, né, no campus de Marília, especialização em docência do ensino superior, língua portuguesa e oratória, e também docente do curso de medicina e graduação de enfermagem da Universidade Unimar. Tá? Membro do núcleo docente estruturante e do núcleo de avaliação e capacitação em óssea do curso de medicina da Unimar. Obrigado pela presença, sejam aí bem-vindos. Vou passar a palavra para o Dr. Wagner, né? E aí nós vamos iniciar as nossas discussões. Bom dia. Então, a ideia é trazer menos uma apresentação e mais um preâmbulo para que possamos, na sequência, trocar experiências. Afinal de contas, engajamento docente à prática da educação permanente e ensino é algo extremamente desafiador. E acho que pretendo mais precipitar um pouco dos desafios e sistematizar um pouco das principais tarefas para fazer uma atividade como essa, educação permanente em docência, crescer dentro de nossas escolas. Século passado, esse modelo flexneriano de ensino, de conteúdo, uma transmissão de conteúdo mais especializado, uma transmissão de conteúdo de uma forma imitacional, aquela coisa do vem comigo, depois te explico, me segue que você aprende, ela serviu bastante à educação médica do século passado, mas na virada do século se percebeu que não está dando certo para a atualidade. Precisamos de uma formação com conteúdo mais generalista e precisamos de uma formação com metodologias mais voltadas para o aluno. E o século virou. E em 2008, o professor Márcio, lá no Sul, publicou um artigo fantástico, uma revisão de sua experiência na gestão e fazendo uma análise autocrítica e certamente trazendo um sapato com o qual todos nós caminhamos em todas as nossas escolas. E uma das autocríticas colocadas em relação à gestão da escola médica foi a educação permanente de docentes. Na verdade, a falta de um processo de educação permanente para docentes. Professor Márcio, sempre otimista, mostrava que ali em torno de 2008, nessa primeira década do século novo, havia produção técnica e científica começando a acontecer. Então ele trazia um panorama positivo, de bastante mudança. E aí 10 anos se passaram, depois dessa reflexão fantástica do professor Márcio. E em 10 anos, 24 produções rasparam nessa temática.
Somente 5 delas, numa revisão sistemática, apontaram como pertinentes ao tema. Estamos fazendo educação docente em escolas médicas? E a reflexão foi exatamente a mesma do professor Márcio, 10 anos depois. Emerge nessas discussões a necessidade de programas de educação continuada na formação docente. Então o século virou, os conteúdos a serem aprendidos na escola médica foram revisitados, reconheceu-se a necessidade de metodologias ativas com ensino centrado na aprendizagem do aluno, mas ensinar a professora a fazer isso que é bom. 10 anos se passaram e, infelizmente, a prospecção não foi tão positiva assim. E de lá para cá, será que avançou? Eu fiz uma busca dias atrás, preparando esse conteúdo para a nossa discussão de hoje. E com palavras-chave como essa, eu encontrei 5 artigos publicados na literatura pertinente à nossa realidade nacional. Um deles me chamou bastante atenção. Como está o educar na escola médica? Como está o processo de revisão e melhoramento do educar na prática médica numa escola federal? Isso em 2023, bem recente, em uma escola federal na região sul do Brasil. Então nós estamos falando de um relato recente, nós estamos falando de uma escola federal, com professores contratados, pelo menos em dedicação parcial, de 20 horas, nós estamos falando num critério de seleção docente bastante aprimorado, e nós estamos falando em uma região que tem tradição em andragogia no ensino médico. E como está lá? Esse curso é um curso relativamente novo, que tem 19 médicos contratados docentes e 17 professores agregados ao novo curso de medicina, que tem outras profissões da saúde. Meio a meio. Então, se eles estiverem em guerra, não vai estar em desvantagem para ninguém. E devem estar. Porque os 19 professores, os 19 docentes de formação médica, têm regime de trabalho parcial. Os 17... A outra metade dos professores tem regime de trabalho integral, em dedicação exclusiva. Os docentes médicos, a maioria deles tem como máxima formação a titulação de especialista, escola federal, no sul do país. Já os professores das outras profissões da saúde conseguiram alcançar o seu doutoramento. É o sol e a noite tentando conviver ao mesmo tempo. Quem aqui não vive esse panorama? Como fazer educação permanente com essa dicotomia? E aí, quando eu comecei a ler esse artigo, eu já comecei a imaginar senhores da razão do lado de cá, senhores da razão do lado de cá, cada um com a sua fundamentação para tal. E aí eu imaginei que um dos polos aqui da força deviam ter seus núcleos de desenvolvimento docente, deviam fazer reuniões quinzenais de educação permanente, e deviam produzir coisa pra caramba, e deviam ser extremamente versados em educação para as profissões da saúde. Olha o jeito que todos eles aprendem, médicos e não médicos. A maior parte deles relata que a prática da docência veio com a pós-graduação, aprendendo por comando ou imitação dos seus orientadores, ao longo das disciplinas de docência que tiveram que percorrer
para acumular seus créditos. Não é lá aquela formação em educação em saúde mais estruturada, né? Prática experiencial da docência enquanto professores substitutos. Fui aprendendo à medida que precisavam de mim. Ensinando durante a prática, no caso a prática médica, pelos relatos, durante a prática profissional. Vou fazendo e vou explicando. E há quem refere, estou ensinando sem nenhum preparo e faço meia-culpa, mas estamos aqui tentando melhorar. Foge um pouquinho do nosso cenário? Não foge. Então, o século virou, os conteúdos da educação médica foram revisitados, novos métodos de ensino mais centrados no aluno foram normatizados e foram inseridos nas escolas, mas a preocupação e a ação para a educação para o ensino médico ainda deixa a desejar. Esse fragmento me chamou muito a atenção nesse artigo. Em resposta à pergunta, o que e quem mais tem auxiliado na docência? Se imaginem em suas escolas, se imaginem diante desse desafio de aprender a educar, ensinar a educar, compartilhar conhecimento em educação em profissões de saúde. Imaginem a conversa da hora do café com seus colegas professores e quando vem essa pergunta, a roda de conversa, o que nós escutamos? Puxa, precisávamos trazer alguém aqui para ensinar a gente melhor sobre tal metodologia. Puxa, a instituição precisava ajudar um pouquinho mais a gente, com um pouco mais de incentivo, um pouco mais de subsídio, um pouco mais de estrutura, senão essa metodologia ativa não vai sair do papel. A nossa lamentação sempre gira em torno do precisamos de aparato técnico externo maciço para nos criarmos em educação, para sermos criados em educação. É aí que eu acho que essa escola se destacou. E realmente é uma escola que hoje é expoente em andragogia médica, é expoente em metodologias de ensino médico centradas no aluno. Olha a maneira como eles enxergam a demanda. As percepções dos docentes revelaram que, majoritariamente, a aprendizagem tem se dado com colegas e estudantes, compartilhando experiências, participando em eventos científicos e por meio da experiência prática. Em relação ao contexto docente atual, informaram que a estratégia colaborativa tem auxiliado no enfrentamento da falta de formação. Eles resolveram fazer o serviço dentro de casa com o que tem. Eles estão mostrando para o país que não há solução pronta no segmento da educação médica, que não há bolsão de qualificadores que se disponibilizam a ficar lá, 1 ano com o time docente de uma escola, andando com os sapatos desses docentes, sentindo as dores desses docentes, propostos a formar uma solução contínua e sustentada, e requer adequação à realidade do grupo local, e não dá para encontrar o melhor método sem estar em serviço. Ou seja, educação permanente acontece em benchmarking, como estamos fazendo aqui agora. Trazendo um pouquinho da experiência do que tentamos fazer em educação permanente lá na Unifev, professora Marlene Rosa Moraes Chinelato é a coordenadora do Núcleo de Desenvolvimento Docente lá, então o que trago aqui é um testemunho da prática da professora. Professora, semestralmente, ao longo da reunião de planejamento, busca os pontos prioritários de fragilidade da prática docente
e define uma agenda de trabalho para o semestre seguinte. Tenta publicar essa agenda de trabalho com o máximo de antecedência para conseguir o máximo de abrangência do corpo docente. E, em termos de desafios, o que nós temos atualmente? Tentar controlar o desempenho desse programa. Achar métricas que permitam controlar a efetividade. Se está faltando muito docente às atividades de capacitação, por que está faltando? Eles estão gostando? Eles estão aplicando? E mais, o resultado dessa aplicação está saindo? E aferir o resultado de cada intervenção. Há desafios? Há desafios. Os mesmos desafios vivenciados pelo professor Márcio e testemunhados e declarados por ele em 2008. Naquele artigo de revisão, a autocrítica da sua atividade de gestão, além de reclamar da falta de educação permanente docente, ele fez outras reflexões, traçou outros planos de melhoramento que impactam diretamente como dificultadores de implantar um processo de educação docente permanente em cada escola. Eu vou trazer um a um aqui, mas eu acho que a gente pode trabalhar esses conteúdos na sequência da discussão. O professor Márcio sinalizou que a autossuficiência médica, como educar alguém que já nasceu pronto, não é mesmo? A primazia do bombeiro frente ao estrategista. Em meio a todo esse processo de educação permanente que a professora Marlene traça e eu tento ajudá-la, nós temos mais um caminhão de fogueiras para apagar. Era para estarmos desenhando a agenda de educação permanente esta semana para o semestre que vem, mas só tem um caminhão de prova de recuperação e uma legião de aluno reclamando nota. Professor querendo sair, a gente não tem onde achar um colega à altura para repor. Formar e manter equipes, afinal de contas, depois de 2 anos, 3 anos, 4 anos de um programa de educação permanente excelente, metade dos professores resolvem ir embora. E aí? Começa tudo de novo? Mas e os que ficaram? Parcerias incompletas, afinal de contas, treinamos, fazemos tudo perfeito, docentes extremamente capacitados em entrar em sala de aula, motivar alunos aprendendo até o 4º ano, aí eles vão para o internato, lá no pronto atendimento, aprender com o seu doutor do plantão, que só faz reclamar do repasse da faculdade para ele. Trabalho em rede. Eu adoro ensinar game, mas o colega adora ensinar TBL. Eu detesto o PBL, a gente não vai se falar. O dia que ele for na capacitação, eu não vou. Já começa a ter divergências departamentais em metodologias ativas. E produção teórica. A agenda está fantástica, nós fizemos um monte de atividade, produzimos um monte, publicamos, deu tempo. Então, interessante como o professor Márcio refletia sobre a sua gestão e todas as reflexões eu percebo que são desafios a serem resolvidos para fazer a educação permanente vingar. Obrigado, gente. Vou agradecer o professor pela exposição de desafios que nós enfrentamos aí diariamente, né? E chamar o professor para vir aqui para fazer a exposição dele, depois a gente faz aí a discussão. Muito obrigada. Bom dia a todos. Então hoje nós vamos conversar um pouquinho, né? E vou falar algumas coisas já que o professor Wagner acabou falando, que nós temos muitos desafios em comum, não é verdade? Então, docência médica transformadora, competências pedagógicas para uma escola médica socialmente responsável. Nós vamos dividir esse bate-papo nosso em 3 etapas. Primeiro, essa docência médica transformadora. O que um docente hoje do nosso atual cenário, né, de educação médica precisa para ter essa docência médica transformadora. Um desafio entre inúmeros, né, o professor Wagner falou vários, e ele mencionou um que é muito comum em quase todas as escolas médicas, que é o médico, professor / especialista. Porque não é só na nossa região, né, nas conversas com
os colegas, eles reclamam muito porque eles falam sempre a mesma coisa. A faculdade não paga o que eu ganho no plantão. A faculdade não paga o que eu ganho no consultório. Então, isso acaba diminuindo muito a dedicação dele a práticas pedagógicas. E quando se fala de metodologias ativas de ensino e aprendizagem, então, cria-se uma barreira, porque como é que nós vamos falar para esse professor se capacitar em uma metodologia inovadora, que não é tão inovadora, sendo que ele teve uma trajetória de formação toda tradicional. E é mais fácil, na teoria, ensinar o tradicional. Então, nós vamos falar sobre essa docência transformadora, o que um professor precisa, esse desafio de conscientizar o especialista de que é importante ele se apropriar, e nós vamos rodar e terminar onde o professor Wagner acabou falando, que é formação docente, estratégias de educação continuada, capacitação, formação, reciclagem, cada literatura usa um termo. Bom, eu inicio falando para vocês, trazendo um quadro para vocês, que é um quadro que uma pessoa muito conhecida do nosso mundo, no nosso Brasil, Tarsila do Amaral, se chama Os Operários. E esse quadro ele fala muito da nossa realidade, quando a gente olha e fala, mas onde, E eu fiquei pensando nisso, porque ele retrata um coletivo de pessoas, Pessoas que têm uma pluralidade de culturas, que se nós pararmos para pensar, durante muito tempo foram silenciadas, e que o nosso SUS deveria cuidar, e que nós deveríamos ensinar os nossos alunos a conhecer o SUS, que também é um desafio. E aí eu vou fazer uma reflexão rápida com vocês, porque quando a gente fala de transformação, todos aqui são professores, e isso causa muita estranheza, mas vocês estão aqui. Nós estamos aqui porque nós estamos em busca de algo novo, não é verdade? E eu me lembro que quando eu estava ainda no mestrado, eu li um livro que me chamou muita atenção. Eu fui formado durante a graduação em uma faculdade, a FAMEMA, que é 100%, 99% de metodologias ativas de ensino e aprendizagem. E lá um dos professores de lá escreveu um livro que ele começava com a seguinte reflexão: imagina que vocês nasceram no ano de 1914, pré-Primeira Guerra Mundial. E aí vocês dormem. E aí vocês acordam no mundo de hoje, no tempo presente. Como é que vocês vão ver o mundo? Aí vocês vão passar e vão ver um slide. Mas o que é isso? Vão passar e vão ver dispositivos eletrônicos em cima da mesa, um microfone, fala, mas o que é isso? Vai passar em frente a um shopping, uma faculdade dessa bonita, tudo bem articulada, e não vai reconhecer. Mas, quando vocês passarem em um lugar, e tiver uma pessoa na frente de vocês, e vocês verem pessoas sentadas enfileiradas em cada cadeira, vocês vão falar, esse lugar eu conheço. É igualzinho à escola que eu estudei. E aí vem a pergunta, por que não mudar? Então, isso me mudou muito a minha concepção, embora eu tenha 38 anos, mas a gente sempre busca o algo novo, e aí a pergunta que eu quero fazer para vocês essa manhã, que tipo de médico nós queremos formar? Então, antes de eu começar a falar, eu quero que vocês se perguntem, qual é a proposta nossa como professores, e que tipo de médico, qual é o perfil médico que nós queremos formar? Porque senão nós vamos ficar indo em reuniões, em eventos, em congressos, em mesas, em programas de educação continuada e permanente, e nós não sabemos onde nós queremos chegar. Tá. Um profissional técnico ou um educador da vida? Parece que é uma coisa tão distante, parece que é uma coisa tão bonita, mas isso é totalmente possível. Um reprodutor de conteúdos ou um sujeito crítico e reflexivo? Essa frase, sujeito crítico e reflexivo, ainda tem mais um item, que é o pesquisador. É uma das frases mais comuns nas instituições de ensino superior e saúde que utilizam metodologias ativas de ensino-aprendizagem. Um sujeito crítico, reflexivo e pesquisador. É muito bonita essa frase, mas dá um trabalho. Um prestador de serviço ou um defensor do SUS e da equidade? Então, isso também é um item, porque, principalmente em instituições privadas, parece que há um distanciamento muito grande entre a instituição privada, o hospital privado, o serviço privado e o SUS, o coletivo, a atenção primária à saúde. Embora isso está nas diretrizes curriculares nacionais, ainda há esse distanciamento, e é um dos desafios nós aproximarmos os nossos alunos do SUS. Então, para formar médicos transformadores, precisamos de professores transformadores, e para isso nós precisamos de dias como esse, para irmos nos apropriando de mais estratégias. Então, eu vou trazer de uma forma bem breve, porque eu falei, nós vamos dividir em 3 partes. Primeiro,
as inovações pedagógicas dos professores. Segundo, o que esses professores precisam para pensar o mundo nessa ótica transformadora. E agora eu falo um pouquinho para vocês, então, de uma forma bem breve, porque é o chão das metodologias ativas de ensino e aprendizagem, a visão de Paulo Freire dentro da educação. Então, de uma forma bem breve, ele traz essa questão quando ele fala da educação bancária. O professor Wagner falou, o aluno ele gosta muito de sentar e ouvir. Na palestra anterior, o outro professor também falou, eles gostam muito de ouvir, eles gostam muito de aula expositiva. Tem algum problema nisso? Será que, então, metodologias ativas de ensino e aprendizagem tem que vir, sentar num pequeno grupo, e o professor, que também ganha um nome, e esse nome é totalmente pertinente, mediador, ou tutor, ou mediador experiente, enfim, ou facilitador, ele faz todo o processo de mediação do conhecimento, não precisa ser um especialista na área, mas ele deve ter um eixo ou um guia que ele vai mediando o conhecimento do aluno. Essa é uma vertente do PBL, né, da atividade de tutoria em pequenos grupos. Lá em Marília nós chamamos assim. Mas isso contrapõe muito a visão bancária, né? Paulo Freire ele falava, o aluno ele não é um receptáculo vazio. Um banco, você vai lá, você deposita o dinheiro e depois você saca o dinheiro. O ensino bancário, né, vocês já leram muito sobre, o professor deposita o conhecimento e o aluno saca esse conhecimento depois para aplicar em algum lugar, que é no vestibular para passar numa universidade. E isso, chegou um momento que isso era importante, e aí as coisas começaram a evoluir, e foi necessário repensar os rumos da educação. Então, Paulo Freire trouxe essa questão, o diálogo como essência, e isso entra muito no feedback, que também é um grande desafio. Nós temos, eu vou falar mais tarde sobre o nosso programa de formação docente da nossa universidade, e a última que nós fizemos foi sobre, só um sábado de manhã falando sobre feedback. Parece que é simples, você foi bem hoje, tá? Você falou bem, você não participou direito, você precisa deixar os colegas falar mais. Não é simples assim, né? E a conscientização dos educandos sobre todo o processo de ensino e aprendizagem. Então, o nosso contexto hoje, né, de educação médica, né, tradicional, porque ainda existem faculdades que usam esse ensino mais rígido, né, como matriz mesmo, algo bem sólido, é uma hierarquia rígida, um tecnicismo predominante e a fragmentação do conhecimento. Então, essa questão do professor ser o centro das atenções, a professora falou também na palestra anterior, né, nós estamos nivelados, talvez não em conhecimento, mas o aluno ele tem que se pertencer como um sujeito ativo no processo de ensino e aprendizagem. E isso é muito difícil. Porque nós vimos de Marília para cá conversando, vocês que já fizeram ou fazem tutoria, como é que é no processo tutorial? Quando vocês têm um guia do tutor na mão, ou um roteiro, uma situação, um problema, vocês sabem os objetivos de aprendizagem daquele encontro, daquele caso, daquele cenário, e o grupo não consegue atingir. Como é que é o momento da etapa da formulação de perguntas? Porque o PBL ele tem algumas etapas, embora ele é flexível em alguns momentos, mas o aluno tem que formular a pergunta. Como é que é isso para o professor especialista, o médico especialista? Que a aula teria que ser das 8 às 11h30, ele chega às 8 e vai embora às 9h15, e ele abriu o caso do PBL. Como é que nós vamos falar? Nós estamos formando os médicos, pesquisadores ativos, capazes de resolverem problemas da sociedade, trazendo eles para os problemas do SUS, se eles estão sendo formados por pessoas que não pensam nessa importância. Sim, eu aprendi assim, e meus alunos vão ser dessa forma porque deu certo comigo, em contextos diferentes. Então, tá bom. Então, de uma forma bem breve, só para fechar essa primeira parte, né, isso é uma coisa que nós viemos trazendo durante décadas, né, um comparativo, e aí eu quero trazer para vocês algo que eu penso, porque eu fui formado nesse contexto, o meu mestrado foi dentro de formação docente e metodologias de aprendizagem ativa, e meu doutorado foi dentro de educação, voltado também para uma vertente de formação docente, e eu não quero dizer que o modelo ativo, dialógico, freiriano, é melhor que o tradicional. Recentemente nós visitamos a Universidade Estadual de Londrina, foi uma das pioneiras em metodologias de aprendizagem ativa, junto com a FAMEMA. E eles nos disseram o seguinte, gente, olha só, porque se preocupa-se muito em, vamos fazer o PBL, os 7 passos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, amém. Vamos fazer a metodologia da problematização, que é mais voltado para a questão da comunidade, dos problemas da comunidade, do ensino-serviço.
Vamos fazer o TBL. Nossa, aprendizagem baseada em equipes. Olha como tem várias ferramentas de formação de metodologia de aprendizagem ativa. Mas uma das universidades pioneiras em metodologias de aprendizagem ativa, na reunião com o NDE deles, um dos representantes nos disse: nós estamos voltando com aulas expositivas no primeiro ano. Aliás, ele não disse no futuro, ele disse: nós voltamos com aulas expositivas. Eles fazem as disciplinas básicas deles, eles voltaram, em vez de fazer pequenos grupos, que às vezes dá 20 alunos, eles chamam os 60 alunos e vem um professor: hoje nós vamos aprender sobre fisiologia do sistema gastrointestinal. Porque naquela realidade, os alunos entram numa faixa etária de 25, 26 anos, porque estudam muito para entrar numa universidade pública, e tem um déficit muito grande nas disciplinas básicas. Então, qual é o problema disso? E uma universidade de referência. Eles falaram assim: nós fazemos o TBL toda quarta-feira. Para não contrapor, nós não irmos contra o que se preconiza as diretrizes curriculares nacionais. Aí no segundo ano ele ainda falou assim: gente, olha só, porque o chão deles sempre foi o PBL. Nós fazemos o PBL no segundo ano, mas por mim eu já teria tirado. Então, vamos pensar. Em algumas instituições, pela realidade social, local e de pluralidade de cultura dos alunos, algumas estratégias são relevantes. Em outras, é necessário se repensar. E a transformação, às vezes, é dar um passo atrás. Né? Então, vamos lá. Eu quero só dizer isso para vocês, que não é um modelo melhor que o outro, mas que há diferenças para pensar nesse perfil docente transformador, refazendo esses espaços educacionais no ensino médico. Tá? Então, de tudo isso, espera-se um mediador, o professor como mediador do processo de ensino e aprendizagem. Mediar é fácil? Não é fácil. Como eu falei, imagina vocês, por exemplo, aqui nós temos um ginecologista, ou uma ginecologista, e aquele caso é um problema de ginecologia. E essa pessoa sabe exatamente quais são os objetivos educacionais daquele caso, e os alunos não conseguem chegar. Não dá vontade de falar: gente, é isso. Vamos abrir questão? Vocês têm que entender isso. É difícil, mas vamos lá. Então, dentro da avaliação dialógica na educação médica, nós temos esses 3 principais itens, né, sendo o feedback um dos mais importantes. Agora eu vou falar um pouquinho, de uma forma bem breve, sobre essa metamorfose, né, do especialista para o educador médico. Veio 2 palavras ali, foi errada. Né? Então, é uma espécie de metamorfose, mas ele tem que se transformar. E para esse profissional também isso não é fácil. Então, é como se fosse uma cascata que ele começa desde o especialista educador até o educador médico humanista, e desse meio tempo tem os processos de formação docente e as metodologias inovadoras, como, por exemplo, as metodologias de aprendizagem ativa. Tem várias, eu trouxe apenas 3, e o OSCE como um modelo de avaliação prática ou de simulação realística, que nós temos implantado de uma forma muito mais palpável na nossa universidade, com grandes resultados também, porque esse modelo faz o aluno pensar no ser humano, quebra essa ótica biológica, a visão biológica do médico, e abre muito para o contexto biopsicossocial. Trazer o aluno, né, para compreender como o nosso SUS se constitui dentro da sociedade e a responsabilidade social que esse aluno deve ter. Vou passando por conta do tempo, tá, gente? E aí nós temos esse desafio que apenas 12% dos docentes de medicina possuem formação específica em educação médica. O professor Wagner falando, pensando, como que é legal a gente complementar o que um professor já começa, porque é um ponto a ser resolvido, não só lá na realidade dele, mas na nossa também. Né? E eles não têm culpa. Como foi a trajetória? O professor trouxe. Muitos vai por imitação, outros porque teve que substituir, e vai aprendendo nos tropeços. Então, nós vamos rodar e voltar. Os programas de formação docente. Então, aí eu trago para vocês os principais pilares da formação docente. Né? Então, os programas de desenvolvimento docente, mestrado e doutorado em educação acessíveis aos professores. Porque você fala, faz mestrado e doutorado, eles falam, como? A nossa universidade agora tem um programa até de doutorado. Então, eles agora, entre aspas, não têm desculpa. E tem ainda, inclusive, vantagens de se fazer. Então, tem instituições que oferecem isso. E a cultura institucional, que eu acho que é o que mais pega. A valorização da docência nos processos de progressão, porque cada instituição tem um processo de progressão. Então, tem instituição que o docente entra especialista.
para ele ter a progressão para mestre, precisa atingir publicações ou tempo de casa e assim até chegar no doutor. E os aperfeiçoamentos educacionais. Então eu finalizo dizendo para vocês o seguinte: por onde nós começamos a transformação? Reconhecer que formar médicos é formar sujeitos humanos, criar políticas institucionais, eu acho que esse é o principal item a se pensar, porque é algo que parte muito da instituição, como que ela fornece condições para acontecer esses processos, o compromisso com o SUS e romper com esse modelo reprodutivista, e isso eu penso que nós temos que pensar em relativizar a verdade, porque muitas vezes o professor, quando ele é o detentor do conhecimento, ele vem como uma espécie de verdade absoluta, e a verdade nem sempre, ou quase nunca, ela é absoluta, ela é relativa, né? E o aluno, ele tem a sua pluralidade de culturas, e cada um traz de uma forma. Eu finalizo dizendo o seguinte para vocês: existem várias estratégias, nós vamos agora abrir para nós debatermos um pouquinho, né, ouvir um pouco vocês, mas sempre nós vamos martelar, são os programas de formação continuada ou de educação continuada. Cada instituição tem uma forma, cada instituição vê a partir dos seus problemas. Nós vamos compartilhar um pouquinho. A nossa universidade tem lá um projeto de curricularização da extensão universitária, que isso é muito interessante, faz o aluno entender melhor como é um sistema fora da faculdade, fora do hospital. Então ele tem relevância social, contextualizado com os problemas ou os assuntos acadêmicos que eles estão estudando naquele momento. Então ele aprende na sala de aula, ele vai na sociedade, aplica o conhecimento, promove saúde e aprende. Então, assim, existem várias estratégias. Enfim, eu acho que passei 1 minuto do tempo. Queria agradecer a vocês. Muito obrigado. Bom, pessoal. Tá funcionando? Isso. Bom, pessoal, eu queria agradecer 2 aulas aí, 2 exposições excelentes, né? E eu fiquei muito tocado com a parte do professor transformador, porque eu acho que é isso mesmo, né? Não dá para a gente formar alunos que a gente quer que sejam humanos, que tenham um atendimento diferenciado, sendo rígidos, não dando abertura para considerar os referenciais que eles também trazem para a gente. Então, eu queria aproveitar esse momento para abrir para as discussões, para as perguntas. Fiquem à vontade. Só pedir, por favor, para falar o nome e a instituição e fazer aí a pergunta ou a consideração. Não? Obrigada. Bom dia a todos, sou Fabiana, aqui da Faceres, e eu gostaria de direcionar uma pergunta que eu fiquei bastante curiosa, na verdade, com a sua fala, professor, principalmente com relação ao UEL. E para nós aqui, a gente tem um cenário um pouco diferente, porque eu trabalho no PBL e quem chega para nós são jovens, então 17, 18 anos. E eu tenho como referencial porque eu vim de uma escola tradicional e eu vejo para eles o quanto é diferenciado eles passarem pela situação do PBL. Então, eu falo, né, hoje, depois de um tempo, vai fazer 4 anos que eu estou aqui. E eu percebo que eu enxergo o aluno e ele se enxerga num potencial que ele jamais seria visto no método tradicional. E não, eu não sei qual é a realidade, porque realmente você pega 24, 26, que tem aquela janela que eles falam, né, para tomar decisão, do lobo frontal, tudo. Como que é esse cenário agora da formação do profissional futuro? Porque como eles vinham de um método extremamente ativo, que com certeza essas habilidades elas vão deixar de ser trabalhadas, não deixar de ser trabalhadas, mas de uma certa forma elas não serão manifestadas. Eu acho que essa é a questão. E eu gostaria de saber essa opinião, assim, né, que vem de uma universidade, de uma faculdade, né, Marília, que também é pioneira, se isso lá na frente vai ter algum impacto nesse futuro profissional dentro da visão da instituição que já vinha com um método extremamente ativo. Professor, então, o que acontece? Eu penso o seguinte, lá na UEL, pelo que nós entendemos, eles observaram que o público que eles trabalhavam, eles vinham com muitas deficiências em relação à cognição das disciplinas básicas, anatomia, biologia celular, fisiologia, bioquímica.
E aí, nas atividades em pequenos grupos, pelo que eles nos falaram, alguns poucos se destacavam, e aí também entra muito uma crítica dentro das nossas ferramentas de avaliação, porque como que nós avaliamos no PBL? É a participação do aluno. Então, assim, participar o que é falar? Então, eles começaram a ver que estava tendo muita discrepância entre alunos e não estava sendo efetivo, então eles resolveram repensar. Para a realidade deles, sinceramente, é algo que... aliás, eles falaram que eles não começaram isso no meio do caminho. Uma turma nova que entrou, já entrou com essa visão. As turmas que estão em andamento lá, eles continuam assim. Na Unimar, nós trabalhamos com o PBL, mas nós falamos que é um PBL com adaptações. E é muito bem visto isso. Inclusive, nós tivemos a visita do MEC, do SAEM no ano passado, e eles valorizaram muito isso, porque na nossa realidade é necessário uma adaptação, que é a questão da aula expositiva. Então, dentro dos 7 passos, tem um momento que nós chamamos de fechamento, que é uma aula expositiva com uma pessoa que tem experiência sobre aquele assunto que está sendo discutido, né? Eu me formei na FAMEM, lá também tem essa adaptação, embora eles não chamam de PBL adaptado. Tem uma conferência com o especialista da área. Isso é necessário, porque o aluno ter esse senso de autonomia vai construir um perfil futuro profissional que ele tem autonomia para tomar decisões? Sim, mas naquele momento da vida acadêmica dele, ele consegue sozinho ou só com a mediação do professor chegar a um ponto em comum de que aquele caso eu já sei tudo ou necessário, não precisa de uma opinião de especialista? E lá eu vejo assim, lá na UEL, eles mantêm o PBL no 2º ano, mas honestamente eu acho que isso vai assim, fazer eles repensar muito as outras metodologias, porque se muda o PBL, eles vão ter que implantar outras, porque não é regredir, mas eles estão, pelo que eu entendi, preparando os alunos dos anos iniciais, com mais bagagem cognitiva e teórica, para se apropriar dos anos seguintes e entrar no internato já com essa correlação teórico-prático, né? É o raciocínio básico clínico que nós chamamos. Então, para eles, eu entendo que foi uma adaptação que eles fizeram. Nós, na Unimar, nós ainda estamos com o PBL, o TBL, as atividades em pequeno grupo e as aulas expositivas sempre que a gente entende. Porque aí tem uma terceira vertente, dentro dessa visão ativa do ensino e aprendizagem, que é o currículo integrado, orientado por competência profissional. Então, assim, não tem mais anatomia, fisiologia, biologia celular. Lá, por exemplo, na Unimar, nós temos os módulos. E o módulo, por exemplo, de morfofisiologia integra diversas disciplinas, entendeu? Então, isso faz com que o aluno também consiga... Isso é muito bom. Pensar o ser humano não só na doença, né, mas a sua integralidade. Bom, meu nome é Ivan, sou professor aqui da FACERES. O que me chama a atenção, uma vez no congresso eu ouvi uma pessoa comentando que Paulo Freire foi assim, muito inocente em acreditar no construtivismo. Eu fiquei um pouco espantado, né? Chamar Paulo Freire de inocente nessa história toda. Aí eu fiquei pensando, como é possível, ou como vocês trabalham, para desenvolver o construtivismo no aluno, já que ele veio tão despreparado nesse aspecto por uma outra metodologia. Um outro aspecto, uma outra pergunta, que também ouvi em congresso, é que as pessoas fazem aquilo que elas gostam. Elas têm que estar motivadas para fazer aquele trabalho. Se você não motivar, você não faz nada. Então, como vocês trabalham a motivação? O que o professor pode fazer, ou o que nós, professores, podemos fazer para motivar o aluno e dizer, olha, isso é legal, isso vai ser muito útil, isso vai ser bom para você. Como é que a gente pode fazer para ele acreditar que isso é verdade? Obrigado, essas são duas. Professor, eu penso que tanto essa questão do construtivismo como a questão da motivação do aluno dentro do cenário educacional, porque realmente, e essa geração, muitos já chegam desmotivados no 1º ano. Eles querem se formar para dar plantão, para abrir um consultório, e é muito difícil você conscientizar um aluno já nos anos iniciais de que o ser humano é um ser que tem problemas biopsicossociais. Isso para eles está muito distante, né? Então, eu penso muito, quando o senhor me faz essa pergunta, e é muito pertinente,
e um referencial teórico da aprendizagem significativa, de David Ausubel, que ele fala que o aluno, para ele aprender e se motivar, a aprendizagem tem que ter significado. E qual que é o nosso papel enquanto docentes e formadores de futuros profissionais médicos? É encontrar ferramentas, sejam metodológicas, seja de ensino e aprendizagem, seja de qualquer natureza que incorpore, inclusive, essas tecnologias contemporâneas, que faça o aluno se interessar. Então, uma das formas que eu penso, ele entender que nós vamos trabalhar um problema, vou dar o exemplo do PBL, não lá dos Estados Unidos, que lá eles têm uma realidade de comorbidades, de doenças, de fatores de risco e de cultura. Mas ele pensar que ele está inserido em uma realidade, que aquele problema contrasta exatamente, não a cultura dele, mas a cultura do paciente que ele vai atender. E isso é uma vertente que muitas instituições já fazem desde os anos iniciais, que é inserir o aluno já do primeiro ano no serviço. Então, na FAMEMA tem a unidade de prática profissional, que eles vão na unidade de saúde desde o primeiro ano. Então, eles aprendem um conteúdo teórico na tutoria, por exemplo, aferição de sinais vitais. Aí eles vão, na tarde, na unidade de saúde, faz a visita domiciliar já no primeiro ano, e aquilo que ele aprendeu, ele já aplica. Isso é aprendizagem significativa. Na Unimar, nós utilizamos a metodologia da problematização, que é uma vertente de metodologia ativa também, que inclusive é uma professora da UEL, que foi a última que reviu, que é a Neuzi Berbel, ela adaptou o arco de Magalhães que o aluno, isso é muito interessante, ele vai no serviço, já nos anos iniciais, ele, com a bagagem teórica que ele tem, ele identifica as necessidades de saúde daquela família, daquele paciente, ele volta para a sala de aula, abre-se ali então uma roda para eles debaterem, identificarem lacunas de conhecimento, essas lacunas se transformam em perguntas, que aí eles são instigados a responderem em um outro encontro e finaliza o arco voltando no serviço e aplicando o novo conhecimento. Isso é aprendizagem significativa. Então, respondendo a sua pergunta, eu penso que nós, professores, temos que nos capacitar para se apropriar dessas metodologias. Não é fácil, porque a instituição ela tem que nos dar também condições para que isso aconteça, e valorizar a singularidade do aluno como um ser. Tem alunos que verbalizam mais, tem alunos que preferem ficar mais quietos, tem alunos que não esgotam com apenas uma referência, ele traz 3, 4, tem alunos que abrem na hora o dispositivo eletrônico e responde, porque hoje com a inteligência artificial, se nós não conseguirmos moderar isso, nós vamos ser atropelados. Então, fazer o aluno sentir que ele é um sujeito ativo no processo de ensino-aprendizagem. E é o que a professora falou na outra palestra anterior, junto com outro professor, que nós estamos no mesmo nível. E acho que é uma dificuldade o aluno entender que ele está no mesmo nível. Porque nível para o aluno é conhecimento, né? E não sujeito dentro de um mesmo contexto. Queria aproveitar e complementar a fala do professor Rodolfo, e eu achei muito interessante, Rodolfo, essa informação que você trouxe de como não devemos engessar um método ativo em detrimento de outros, e mais, não devemos engessar no método ativo, né? Acho que realmente cada escola, cada público-alvo, conforme a sua influência loco-regional, conforme a comunidade acadêmica demanda estratégias diferentes, estratégias combinadas. E aí, professor, sobre a motivação, para conseguir motivar os nossos alunos na Unifev a enxergar o indivíduo de uma forma integral, para tentar entender que a construção de um plano de tratamento, ela depende dos determinantes sociais do adoecimento, de todo um contexto biopsicossocial que vai influenciar na adesão ao plano terapêutico medicamentoso, a resposta terapêutica, o PBL casa muito bem. Então, nós tentamos realmente segurar o PBL como o eixo estruturante de toda a aprendizagem cognitiva, de todo o conteúdo teórico, do primeiro ao 8º período. Nós utilizamos
problemas semi-estruturados. Então, são problemas mais longos, problemas que não entregam os objetivos de aprendizagem de uma forma tão direta, e que, em meio aos disparadores do conteúdo biológico que tem que ser aprendido naquele processo, há todos os disparadores necessários para que o aluno enxergue que, se ele não tiver total domínio do cuidado integral à saúde, dos determinantes sociais do adoecimento, dos fatores de risco e de vulnerabilidade, aquele plano terapêutico não fica consolidado. Aquele problema de PBL não fica resolvido. Então, o PBL vestiu muito bem para nós. Vestiu muito bem para nós. Tem um desafio enorme, porque, pensando numa nova escola médica, tem 14 anos, comemorando agora esse mês, a gente tem uma influência loco-regional, nós temos uma entrada de alunos extremamente jovens, 17, 18 anos. Na campanha do vestibular recente agora, tinha alguns no 2º ano do ensino médio, já querendo fazer EJA, já querendo judicializar para entrar. Então, colocar esses alunos para debater tem sido desafiador. Ter um pouco de aceitação de que alguns são mais quietinhos, e aí a tua fala, Rodolfo, me traz um acalanto, tipo... Não devo cobrar tanto daquele que é mais calado. Não devo tirar a nota dele e dar a nota porque falou muito. Precisamos conscientizar essa comunidade acadêmica de que há singularidades, né? E já volto, depois da tua fala, com várias ideias sobre isso, né? Porque, atualmente, o que a gente faz? A gente nivela, né? Ah, você quer falar pouco? Então, você é aluno 7, na nossa avaliação de desempenho. Ah, eu quero tirar 10. Fala bastante igual ao aluno 10. Se destaca. É o único jeito de se destacar na sociedade, se destacar profissionalmente. Tua fala me tocou muito. Talvez rever a questão cultural e saber aceitar as singularidades, porque, no final, um bom tutor vai conseguir promover a síntese no grupo e oferecer o conhecimento a todos que estão ali. Se eles vão agarrar ou não, estava explícito. Para resolver esse problema, diagnosticar uma hipertensão arterial sistêmica e escolher o melhor remédio não vai ser suficiente. Aonde esse paciente mora, demora quanto tempo para ele chegar na unidade de saúde? Então, o problema tem toda essa dificuldade apresentada em disparadores também, para que possa estimular a reflexão do aluno desde o início. Não, eu não sei, eu fico pensando, será que a educação não é um pouquinho mais ampla? Que o aprendizado médico não é mais amplo? Quando a gente fala em cognição, ou lógica, aí as metodologias funcionam. Tanto a metodologia tradicional, metodologia ativa, PBL, como TBL, como o arco de Manganês, que vocês colocaram, é apenas uma metodologia que vai ajudar na cognição, facilitando a cognição. Mas, além da cognição, eu acho que tem outro aspecto, acho que mais 2. Um é o funcional, quer dizer, como funciona isso? E aqui a taxonomia de Bloom funciona bem. Quer dizer, você tem as várias etapas da taxonomia de Bloom, que vai te dizer, ó, faça isso primeiro, depois os diferentes passos. Aí você vê a funcionalidade funcionando. E terceiro, outro aspecto que eu acho importante, que eles chamam de conativos. Quer dizer, é o bem-estar do estudante na faculdade. Será que ele está bem o suficiente para aprender? E da junção desses 3 aspectos, então é aqui que a gente coloca que pode haver um aprendizado, ele está mais disposto a aprender. Eu fico vendo as pessoas baterem, porque PBL é assim, porque TBL é de outro jeito. Eu faço PBL há 20 anos, lá em Brasília e aqui. E eu estou vendo que ele está decaindo. O aluno que não tem conhecimento prévio não dá certo. Né? E agora, com o chat GPT, então, destruiu total. Quer dizer, chegou lá, botou uma pá de cal no PBL. Porque
Muitos alunos chegam para mim, eu vi no PBL, no ChatGPT esse assunto. Tá bom, então eu já mudei toda a metodologia. Vamos fazer então uma avaliação crítica do que você achou. Aí ele lê tudo o que ele achou no ChatGPT. Muito bem, pessoal, e agora? O que vocês acham do que ele achou? É importante? Não é? Tem valor? Não tem? Então, eu confesso que a gente precisa trabalhar mais, não nas metodologias, mas sim no aprendizado em si. O que precisa para que haja um bom aprendizado médico. Desculpe, eu só quis complementar. Está melhor. Obrigado. Professor, perfeito. Eu concordo com o que o senhor falou e, parafraseando com a taxonomia de Bloom, quando nós falamos do currículo integrado, orientado por competência profissional, nós temos que pensar sempre no conceito de competência, né? Que é o conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes. Então, eu concordo perfeitamente com o senhor. As novas metodologias potencializam muito a questão do conhecimento. As habilidades e as atitudes, talvez, as ferramentas de avaliação ajudariam muito a desenvolver ou ver aquilo que precisa ser melhorado. Eu até trouxe o OSCE, porque na nossa universidade nós estamos aplicando de uma forma mais próxima ao OSCE, essa avaliação que amplia muito a ótica do estudante. Então, eu concordo com o senhor que apenas a cognição eu acho que é muito raso. O meu doutorado foi sobre a história do PBL. E eu adquiri um livro lá de Maastricht, a segunda universidade no mundo que começou esse processo em 1970 do PBL. E eles também estão nivelando, para não falar excluindo o PBL dos anos iniciais. Eu não acho que é ruim, né? Na nossa realidade, por exemplo, eu acho que ele tem um bom efeito na nossa realidade local. Mas eu acho que as escolas médicas vão começar, à medida que eles não se contrapõem ao que se preconiza as diretrizes curriculares nacionais, a rever alguns processos metodológicos. E, assim, como o professor Wagner complementou, eu não vejo nenhum problema em rever, né, a partir daquilo que o aluno tem mostrado, né? As ferramentas de avaliação, de tutoria. Você falou mais, você é tanto, você falou menos, você é tanto. O aluno ele se preocupa muito com a nota. E agora, com essas tecnologias, ficou muito complicado, porque é uma sala de aula pequena, eles sentam virados para nós com o dispositivo na frente. O que ele está vendo no dispositivo, você não sabe. Então, o que a gente fala? Olha, para responder a tal pergunta, traz 3 referências dos últimos 5 anos de 3 locais diferentes. Isso é um critério de nota que talvez ajude ele não a ligar o chat naquele momento e falar. Mas eu concordo com o que o senhor falou. É necessário se repensar não só as metodologias, mas a questão funcional do aluno, porque o médico é isso. E uma última coisa, professor Wagner. O que eu penso assim, tem alunos que eles se comunicam muito pouco, mas se a gente parar para pensar na profissão médica, existem áreas de atuação que o profissional médico também não é necessário se comunicar tanto. E quando eu falo isso nas devolutivas e nos feedback, nos pequenos grupos, eles falam, mas eu vou atuar em tal área. Teve essa semana que falou assim para mim, no 2º ano, eu não preciso falar muito, porque eu vou ser cirurgião. E o cirurgião, muitas vezes ele chega no centro cirúrgico, o paciente já está entubado. E aí ele opera, olha a cabeça do aluno, ele opera, aí ele vai embora, e quem passa a visita depois é o residente. Não é? Então, aí eu conversei com esse aluno e falei assim, meu pai falou que é assim. Então, assim, o aluno ele traz a realidade social dele para dentro da sala de aula. Como é que a gente vai de frente com isso, né? Eu também concordo, professor. Precisa agregar conhecimento procedimental, conhecimento atitudinal e vigilância constante na formação das competências propostas. E realmente, PBL sozinho não vai trazer todas as atitudes necessárias, embora consiga agregar algumas delas, especialmente no modo semi-estruturado de construção dos problemas, mas requer, especialmente para aquelas atitudes relacionadas à construção da relação médico-paciente, comunicação de más notícias e por aí vai, e habilidades que realmente, de longe, não vão ser contempladas pelo PBL.
aí a vigilância da matriz curricular e a construção por módulos, né, das competências propostas a cada período, ela tem que ser imperativa, né? Então, eu acho que essa é uma tarefa de gestão que torna o coordenador inimigo do grupo, porque o Nilton é meu colega de trabalho e ele sabe como é difícil ali, porque o coordenador é o cara chato da turma, né? Porque ele precisa considerar o PBL como uma linha mestra de entrega de conhecimento cognitivo, do componente teórico da matriz, e ele precisa fazer os outros módulos do currículo, o treinamento de habilidade médica, o estudo morfofuncional, conversarem com aquele conteúdo. E há um desafio nesse meio do caminho. Quem amarra tudo isso? Treinei conteúdo teórico no módulo tutorial, onde versa o PBL. Treinei habilidades e atitudes médicas em uma unidade curricular que cresce em paralelo. O coordenador verificou que o conteúdo está alinhado, assim como o estudo morfofuncional. E quem verifica se foi construída a competência? Então, realmente, concordo contigo. Tão importante quanto o método é o processo. E quem amarra esse processo? E a entrada de, né, componentes de avaliação contínua, eu acredito que tem muita tecnologia que vai ajudar. Só compartilhando uma experiência, nós percebemos que mais do que o método, um dificultador na nossa escola de fixação de conhecimento é o abandono do método em certos períodos. Nós ficamos extremamente preocupados para não deixar abaixar a bola do PBL do 1º ao 8º período, 1º ao 8º semestre do curso. E aí como eles estudam no internato? Então, realmente, ter juízo crítico quanto ao PBL, acho extremamente relevante. Reinventar o PBL ou qualquer outro método centrado no aluno e trabalho em pequenos grupos é necessário à luz das novas tecnologias e da nova geração. Mas quando ensinar conteúdo teórico também, porque lá nós estamos reconsiderando mais conteúdo do que método. Fração de conteúdo do que método. Talvez ensinar um pouco menos no 1º semestre para ensinar até o 12º semestre. Só vou complementar. Eu estou aqui com alguns colegas que inclusive trabalham comigo lá na Unimar, o Adriano, a Ellen e a Viviane. E o Adriano é do NDE e ele é das disciplinas básicas também, a Ellen das básicas e a Viviane é do internato da urgência. Estou falando isso para vocês entenderem, porque eu vou compartilhar de uma forma bem breve a nossa cultura acadêmica e como nós fazemos os nossos processos de formação, que é uma das vertentes que eu falei para vocês. Lá, nós temos as reuniões de colegiado todo final do mês, e nas reuniões de colegiados, o coordenador com todos os módulos, nós chamamos de módulos, tem coordenadores. E os coordenadores trazem as angústias, trazem as lacunas, e dentro dessas reuniões são levantados, é feito um diagnóstico, e nesse diagnóstico são levantadas as lacunas que precisam ser trabalhadas nos processos de formação docente. Qual que é o problema? Nenhum docente consegue sair no meio da vida, durante a semana, para parar 1 hora e se capacitar. A carga horária está sempre muito justa, então não dá para parar na sexta-feira, 2 horas da tarde, porque alguém está em ambulatório, alguém está em consultório. Aí a coordenação conseguiu atribuição para esses docentes 1 vez ao mês, aos sábados de manhã. Então, esses encontros acontecem 1 vez no mês conosco lá, aos sábados de manhã, com pautas pré-definidas nas reuniões de colegiado. Então, nós, do ano passado para esse, trabalhamos diversas ideias, né? A principal lacuna nossa atualmente lá são as ferramentas de avaliação, porque o mundo anda, as metodologias chegam, o aluno muda o perfil,
né? Acho que nas escolas de vocês também tem muitos alunos com necessidades de inclusão, necessidades de adaptações, e isso não dá para a gente falar, porque o aluno ele é singular. Então, lá acontece dessa forma. Então, eu penso que o processo de formação docente ele é muito bem visto em qualquer lugar. A questão é, como é que as instituições, a reflexão que eu quero deixar para vocês, disponibilizam condições para os docentes se capacitarem. Eu falo do meu lugar de fala. Eles se propuseram a falar assim, é uma forma de falar assim, agora não tem mais desculpa. E mesmo assim a adesão lá é média de 60% a 70% de um grupo de 100. Os outros 30% estão dando plantão ou estão no consultório. E aquele recorte, professor, que você trouxe, são os especialistas, eles estão em consultório. Os profissionais das outras áreas são os que têm mestrado, doutorado e estão em todas as capacitações. O coordenador fala, eu vejo eles esperando dar horário para bater cartão. Então, nós vivemos isso lá também. E como estimular, né? A gente falou muito de estimular o aluno, mas como estimular o docente a se capacitar, né? É uma lacuna. Então, lá, para finalizar, nós também temos um ambulatório que pertence à universidade e o hospital, que é da universidade. Então, é bem mais fácil articular o aluno no serviço, né? O MEC passou lá esses dias e falou, nossa, vocês não têm que pegar van e mandar os alunos para outra cidade? Porque tem um hospital ali, tem um ambulatório dentro do campus, então ficou mais fácil. E aí, para finalizar, eu falei da curricularização, né? Porque para levar o aluno para a sociedade, para compreender problemas sociais, é uma ferramenta importante. E foi meio que imposto pela reitora que os currículos deveriam ser 10% da carga horária curricularizada. Então, também não tem conversa, né? Porque os professores mais rígidos no sentido de flexibilizar tiveram que se adaptar. E são os professores que falam assim, eu curricularizar? Mas eu dou aula de uma coisa que tem nada a ver com isso, então, mas vai ter que ser. Nós curricularizamos a propedêutica médica e eles estavam estudando cabeça e pescoço, aprendendo a fazer o exame físico dos olhos e interpretar o teste de acuidade visual pelo cartão de Snellen. E quando eles finalizaram o exame físico de cabeça e pescoço, eles curricularizaram fazendo o teste de Snellen com os colaboradores da universidade, que são muitos, para fazer o teste de acuidade visual. Então, assim, isso é o que eu falei da aprendizagem significativa. O aluno se sente importante. Me senti muito tocada aqui pelos comentários. Eu sou Fernanda, professora da instituição, coordenadora de extensão. Hoje, inclusive, falou da curricularização, a gente já se anima aqui, né? E ambas as apresentações, parabéns, professores. E eu acho que a gente precisa, eu tenho 25 anos de docência, inclusive 25 anos de casa, nem existia FACERES quando eu comecei trabalhar aqui, então faz parte da minha história de vida, inclusive, né? Só na medicina, eu estou aqui desde 2012, quando o curso abriu. Sou enfermeira de formação, trabalho com a integração ensino-serviço, além de ser coordenadora extensionista desde o ano 2000, e a gente sempre fala que a extensão universitária, ela tem que ser vista como a importância do eixo de formação do médico. E, inclusive, hoje eu sou palestrante e uma das perguntas para trazer uma reflexão é essa questão. O que nós estamos pensando em formar, né? Um técnico puramente ou aquele que seja um transformador de cenários? E, para isso, eu entendo que nós precisamos repensar a nossa prática docente. Então, eu vejo que, simplesmente, estamos aqui para quê? Para quem? E o que nós queremos formar de fato? Será que nós estamos motivados à altura de motivar alguém a fazer o seu melhor e ser o seu melhor? Então, antes de nós falarmos de capacitação, é necessário olharmos para nós mesmos, porque às vezes você nem está mais preparado para isso e não quer mais isso. E ao longo desses 25 anos, muitas coisas aconteceram, são várias nuances. Hoje nós nos deparamos diante de mudanças importantes e significativas para a educação médica, ENAMED, né, professora ENAD, e novas diretrizes que estão por sair, já estão às portas, batendo.
E outras coisas que nós vamos acompanhar, porque da mesma forma que mudou hoje, eles já repensam, e isso também é muito difícil para nós, né, nos adaptarmos a todas essas práticas. Então, eu vejo o meu trabalho na importância da vida de alguém. E isso, para mim, o que mais me motiva tem um nome: propósito. É fazer o meu melhor, é ensinar o meu melhor, é aprender com eles também, porque a gente aprende, né? E isso não são frases clichês: aprender a aprender, aprender a ser, aprender a fazer, não é clichê. E eu acho que de tudo que fica para nós é a humanização. Porque eu ouvi agora uma aluna fazendo OSCE e ela me disse assim: professora, quando estávamos no PIC, que é o Programa de Integração Comunitária, nós não valorizávamos o contato direto com o paciente. Você ir até uma unidade, você trabalhar com esse paciente, entrar na casa dele, que para mim é um consultório orgânico, o paciente está lá, né, totalmente aberto a tudo que você pode oferecer para ele e também se apropriar desse conhecimento do que ele pode trazer para você. E ela falou: isso para nós dá um start a hora que nós estamos nos formando. Porque se você chega e você sabe acolher um paciente, você já está fazendo mais da metade. É lógico que o conhecimento, a habilidade são extremamente importantes. Mas é isso que fica para mim sempre. A cada semestre que eu começo, a cada início de turma, é propósito. Eu estou aqui porque tem algo muito maior do que só cumprir o meu plano de ensino. É impactar vidas. Eu gostaria de deixar essa reflexão. Alguém tem mais alguma pergunta? Quero agradecer aos professores, né? Professor Wagner, professor Rodolfo. Muito obrigado, né, por trazer essas reflexões aí incríveis. A fala da professora Fernanda, do professor Ivan, que também contribuíram, né? Eu acho que a gente tem que sempre pensar, eu fiquei impactado com o seu slide, né, em como que nós queremos transformar esse aluno, né? E a gente tem que estar realmente bem para poder fazer um trabalho bem feito, motivado, com propósito. Alguém gostaria de fazer mais alguma consideração, algum comentário? Não? Então, vamos fechar esse bloco. Muito obrigada a todos, né? Agradeço aí a presença e as reflexões. Obrigada.